E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, sou canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim falar de O Pântano das Borboletas, o primeiro livro sorteado na TBR Box. Esse é um livro de um escritor argentino chamado Federico Axá. Não conhecia esse autor, não conhecia esse livro. E quando eu fui ler, eu já me empolguei porque logo no comecinho, né, naquela epígrafe, tem aqui: nunca voltei a ter amigos como os que tive aos 12 anos. Por acaso isso é possível? Gord Lachance no filme Conta Comigo, que é um dos meus filmes favoritos da vida. A música Stand By Me é a minha música favorita da vida. E eu fiquei enlouquecida para ler, depois de ler O Pântano das Borboletas, o conto que deu origem ao filme Conta Comigo. Depois de ler O Pântano das Borboletas, eu fiquei enlouquecida para ler o conto O Corpo, né, o The Body, do Stephen King, que deu origem ao filme Conta Comigo, que parece que serviu de inspiração, talvez grande demais, para o Federico Axá. E aí eu começo logo fazendo uma crítica, que talvez tivesse sido mais interessante se ele te colocasse na epígrafe uma citação do próprio livro, já que, como eu falei, a inspiração foi extremamente grande. Se eu tivesse só lido O Pântano das Borboletas e não tivesse lido O Corpo, do Stephen King, eu diria que esse livro é muito, 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 muito bom, que a história é deliciosa de ler, que traz uma nostalgia, traz uma sensação que é doce e amarga ao mesmo tempo, né? Porque quando você lê a história, Sam, Miranda e Billy, você que tem 12 anos no começo da história, então a história começa em 1985, quando eles têm 12 anos, e dá um salto para 2010, quando eles têm entre 37 e 38 anos, mais ou menos. E aí você lembra da sua infância, lembra da sua fase de 12 anos, dos amigos que você tinha, da espécie de inocência remanescente que você ainda tinha de 12 anos, e como essa fase de transição é estranha, é bonita, é agridoce, digamos assim. E por que eu falei se eu não tivesse lido The Body? Eu não li todo ainda, eu estou no meio da leitura do conto do Stephen King. E logo de cara eu já percebi que tem muitas semelhanças. E eu estou dizendo semelhanças para ser muito sutil, porque tem cenas realmente aqui que você vê que foram adaptadas, digamos assim. Ou assim, eu estou com muito cuidado para fazer essa resenha, porque eu não quero insinuar nada que não tenha ocorrido de fato. Não posso nem ser leviana nesse ponto. Mas lendo, assim, na metade que eu li já do The Body, eu vi que tem várias cenas aqui muito inspiradas nas cenas do The Body, né? Por isso que eu disse que talvez fosse mais correto, mais justo, para não dizer mais honesto, se ele tivesse colocado uma citação do livro e aí deixasse mais claro para o leitor de que realmente ele se inspirou muito no livro, né? Não só no filme. É como se ele colocasse a citação do filme aqui, tornasse mais distante essa inspiração, ou mais suave essa inspiração, quando a inspiração foi muito forte. Isso tira o mérito do Pântano das Borboletas? Não completamente, né? Porque, apesar dessa inspiração muito forte, ele traz elementos diferentes aqui, ele tem uma escrita bacana. Eu gostei do ritmo de narrativa do Federico Axá, eu gostei dos personagens que ele construiu, né? Eu gostei da surpresa que ele trouxe. Assim, ele me deu uma rasteira. Esse livro conta a história, como eu falei, de Miranda, de Sam e de Billy, 3 crianças na faixa dos 12 anos. Sam e Billy vivem nessa cidadezinha cujo nome eu esqueci, Carnival Falls. Então, a história começa em 1985, em Carnival Falls, uma cidadezinha em que Billy e Sam moram. Billy tem o pai e a mãe, uma vida razoavelmente estruturada. Sam vive numa espécie de orfanato. Na verdade é um sítio em que um casal abriga, né, recebe crianças órfãs, crianças abandonadas, crianças que foram maltratadas, crianças que não têm uma família para cuidar delas. Mesmo do modo mais rude ou duro algumas vezes, eles cuidam muito bem das crianças e conseguem realmente criar um ambiente de família para elas. É lá nesse lugar em que Sam vive, né, e está crescendo, e tem uma amizade muito estreita com Billy. Essa amizade vai mudar um pouquinho, mas não no sentido negativo, quando chega à cidade de Miranda. Miranda vai morar na maior casa da cidade, né, o casarão de Maple Street, que é uma espécie de mansão que existe, que está abandonada há muito, muito tempo
porque o morador, que era filho único de uma família super rica, um dia decidiu, assim, deu 5 minutos na cabeça dele, ele decidiu ir embora morar na Inglaterra, se não me engano. Foi morar em outro país. E aí, do nada, assim como ele foi embora do nada, ele volta do nada e traz essa filha de 12 anos e uma mulher completamente inconformada de ter que morar nessa cidadezinha que ela não conhece, não tem nenhum contato e que teve que largar toda a vida dela no outro país. Miranda não tem amigos, não tem contato, ela chega nas férias de verão, né, em 85, e aos poucos ela começa a se aproximar de Sam e de Billy e cria uma amizade muito grande com essas duas crianças. Né? Como eu falei, a história é muito gostosa, a narrativa é muito gostosa, os personagens são, creio que, bem construídos, e isso é o mal de comparar as coisas. Quando eu comecei a ler The Body, né, eu percebi assim, o que é um bom escritor, porque o Federico Axai continua achando que é um bom escritor, e o que é um escritor gênio, que é o Stephen King. Tudo bem que Stephen King tem uma estrada, né, gigantesca, de léguas e léguas e léguas, mas você percebe a diferença na construção de personagens, na construção da história, nas frases simples e profundas, intensamente profundas que ele traz. Mas como eu falei, essa é uma resenha de O Pântano das Borboletas, não é de O Corpo, que vai vir depois num outro vídeo. Mas o livro é interessante, a narrativa é interessante. Eu faço essa ressalva da inspiração muito acentuada em alguns momentos, mas isso não tira o mérito. O Axá traz algumas inovações, né? Traz algumas coisas diferentes, como não poderia ser, porque senão seria um plágio, não seria, né, um livro original. Nessa história lá em 85, a gente vê que Sam sofre bastante com o fato de que, como é que Sam foi parar no orfanato, digamos assim, né? Nessa casa que abriga órfãos. A mãe estava com Sam no carro, Sam tinha 1 ano só, a mãe era enfermeira, estava voltando de um plantão e sofreu um acidente na estrada em que ela supostamente morreu. Sam estava no carro e foi levado para esse abrigo onde vive até hoje com 12 anos. Nunca se soube exatamente o que aconteceu com a mãe de Sam, se ela morreu, em que circunstâncias exatamente morreu, porque o corpo dela sumiu do carro. Quando a polícia encontrou apenas o bebê de 1 ano e nenhum, assim, vestígios de sangue, mas nenhum vestígio do corpo. Achava-se que o corpo tinha sido lançado no rio, que tinha sido arrastado por animais, mas nunca teve certeza. Sam foi crescendo com essa dúvida. E existe um homem na cidade que tem uma crença ferrenha de que Carnival Falls era um ponto de referência para alienígenas e que o acidente da mãe de Sam estava ligado à presença alienígena, porque nessa mesma noite, que estava uma tempestade, foram vistas 3 luzes no céu que supostamente seriam naves espaciais. E aqui eu digo, não, este não é um livro de ficção científica, não, esse não é um livro que fala de aliens, esse é um livro que fala de muitas coisas, né? Fala de crenças, fala de relações, fala de mistérios, como todos os mistérios que existem na vida cotidiana, né? Às vezes a vida cotidiana é muito mais surpreendente do que os livros de ficção. E aí a gente vai ver o impacto que a crença desse homem tem na vida de Sam, a relação que os amigos têm com Sam, porque sabem que isso machuca bastante o amigo, né? E como eu disse, a maior surpresa para mim, talvez o maior mérito para mim, é de que o Federico Axá conseguiu me conduzir como leitora por um caminho em que eu achei que a surpresa, o clímax, o ápice ia ser né? E no finzinho, aos 46 do segundo tempo, no apagar das luzes, ele me deu uma rasteira que eu gargalhei, porque eu não esperava de forma alguma que tivesse aquela surpresa, e aí eu comecei a recapitular toda a história na minha cabeça, eu comecei a dar uma olhada assim aleatoriamente para ver se eu tinha perdido algum detalhe, e até agora eu não sei como é que isso aconteceu, mas que foi uma sacada, que foi um direcionamento muito interessante, né, muito curioso, e que realmente eu não percebi, e mostra como a gente está acostumado a ter um pensamento tão enquadrado, né, um pensamento tão tradicional, tão enquadrado, que a gente não percebe algumas coisas. Enfim, foi um livro bacana de ler, é um livro gostoso de ler, foi um ótimo passatempo, digamos assim. Não é uma escrita brilhante, eu não acho que o Federico Axá tem uma escrita brilhante, não acho que é um livro extremamente marcante, digamos assim. Provavelmente a minha impressão com ele diminuiu bastante quando eu fui ler O Corpo, e isso foi importante porque
Se é um livro que se inspira em outro, eu preciso fazer uma comparação, eu preciso saber em que medida a originalidade aqui é maior ou é menor. Então eu acho que o brilho desse livro diminuiu bastante quando eu comecei a comparar com O Corpo do Stephen King. Se eu tivesse lido só O Pântano das Borboletas, eu ia achar que ele era, digamos que ele era 4 estrelas. Depois de ler O Corpo, eu acho que ele é 3 estrelas, digamos assim. Mas ainda assim, é um bom livro, eu acho. Sem contar com essa capa linda, né, gente? Que é fantástica e que depois fez muito sentido, tá certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, diz aqui embaixo no gostei. Se já leram Pântano das Borboletas, se já leram alguma coisa do Frederico Axá, né, e quiserem comentar sem spoiler, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários e em breve eu responderei. Um beijo e até mais. Tchau!